A gente lembra que as defesas, né, dos acusados pela tentativa de golpe de Estado têm até quinta e sexta-feira para enviar suas contestações em relação a essa denúncia que foi apresentada pela PGR, né? A maior parte dos acusados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o prazo de quinta-feira, mas ficaram ali alguns, como o general Braga Neto, para sexta-feira, isso porque houve aí uma diferença nos dias da intimação, né? Alguns foram intimados um dia antes, por isso que tem essa divergência aí no prazo. Mas, de qualquer maneira, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele vai esperar chegarem todas as respostas das defesas para mandar isso num bloco único para a PGR. E então, segundo o rito aí dos prazos, né, que são já procedimentais em relação à tramitação dessa denúncia, o PGR vai ter 5 dias, então, para responder a essas contestações. Depois desses 5 dias, Uribe e Tainá, é que o processo volta para o ministro Alexandre de Moraes e aí fica, então, liberado para ser levado a julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pelas estimativas aí, justamente por esses prazos que têm que ser cumpridos, há uma perspectiva dentro do Supremo Tribunal Federal de que o julgamento da denúncia ocorra ainda no mês de março, né? Aí já para a última semana do mês de março. O ministro Alexandre de Moraes tem conversado com o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente atual da primeira turma, a quem cabe incluir os processos na pauta de sessões, né, na pauta de julgamentos. Então, eles têm trabalhado aí para que, tão logo o processo seja liberado para julgamento, o ministro Cristiano Zanin inclua esse inquérito, né, na pauta de julgamentos e aí a primeira turma possa julgar se recebe ou não a denúncia da PGR e, se decidir receber, o que é a tendência, os acusados viram formalmente réus no processo e aí é aberta uma nova fase da investigação com aprofundamento da coleta de provas, por exemplo, oitiva de testemunhas indicadas tanto pelos acusados quanto pelo próprio Ministério Público, né, quanto pela Procuradoria-Geral da República. E aí, depois de um longo período, há então a perspectiva de que esse julgamento de mérito aconteça até o fim deste ano. O julgamento de mérito, só para ficar claro, é a ocasião em que realmente o Supremo decide se os acusados, os réus, né, no caso, devem ou não ser condenados pela prática dos crimes imputados pela PGR, que são, entre eles, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. E, como a gente sempre tem dito aqui, né, Tainá e Uribe, há um cenário ideal com o qual tanto a PGR quanto o Supremo Tribunal Federal trabalham, que é concluir todo esse julgamento ainda em 2025, para que 2026, que é ano eleitoral, comece zerado e não haja críticas aí de que o Supremo está julgando esse ou aquele caso para tentar de alguma maneira interferir politicamente na campanha eleitoral. É claro que hoje a nossa analista Basília Rodrigues trouxe até, né, que há uma divergência dentro do Supremo sobre a rapidez que tem se imprimido, que se estuda imprimir, na verdade, a esse caso na primeira turma. Alguns ministros acham que isso tudo deve ser levado sem pressa, mas os prazos procedimentais levam a um clima geral de otimismo dentro do Supremo Tribunal Federal para que esse caso possa, então, ser concluído ainda em 2025, né? E para isso, o Supremo tem até cogitado algumas mudanças, né, na sua rotina, digamos assim. Entre essas mudanças, a possibilidade de que a primeira turma passe a se reunir semanalmente e não quinzenalmente, como ocorre hoje em dia. Hoje em dia, as sessões são terça sim, terça não, mas o ministro Cristiano Zanin já tem estudado a possibilidade de ser toda terça-feira, para justamente agilizar não só esse julgamento, mas para não deixar todos os outros que estão na fila, né, aguardando, né, deixar aí isso pode acabar gerando uma sobrecarga e um acúmulo de processos na primeira turma do tribunal. E uma outra estratégia seria também julgar parte dos acusados no plenário físico, né, uma sessão que pode ser televisionada, passada ali ao vivo, os ministros têm um debate presencial ali, e outra parte pode ser levada então ao plenário virtual, aos moldes do que aconteceu com os acusados do 8 de janeiro de 2023, né, que também os primeiros acusados foram julgados no plenário presencial e outros, a maioria deles, na verdade, acabou sendo julgada no plenário virtual. Então isso também é algo que está em estudo aí na corte para tentar, de fato, cumprir esse cenário ideal, que é concluir tudo em 2025.